So I wither, and I render myself helpless. I give in, and everything is clear. I break down, and let the story guide me. I'm with her, and give myself away. Light reflections on the cage the world wants to create. E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje a gente vai falar sobre a nova Fight Soul que veio aí, a Fight Soul do Murchar, ou da Decadência, a Fight Soul Wither. A gente vai falar no detalhe como é que ela funciona, tem diversas dúvidas, é uma Fight Soul um pouco confusa, né? A tradução do chinês não veio das melhores, né? O pessoal tem que fazer milagre aí para traduzir para o português, mas eu vou fazer o meu melhor aí para detalhar ela para vocês e para dar minha sugestão de se vale pegar, se não vale, quantas estrelas, né? Tudo direitinho. Mas antes de mais nada, só aquele lembrete, caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o like e considere se tornar membro do canal, para dar uma grande força aí pra gente voltar com o canal com tudo. Beleza? Conto com vocês, sem mais delongas, bora conferir mais essa Fight Soul juntos. Vem comigo. Beleza, então vamos lá. Vamos falar aqui da Fight Soul Murchar, né? Ou decair, né? Da decadência, né? Mas wither em inglês é murchar, né? Quando uma flor murcha, a gente fala que ela tá withering, né? Ela tá murchando. E você também usa wither para uma pessoa, né? Quando a pessoa tá murchinha, meio para baixo, sabe? Meio caidinha. Então, você pode usar que ela tá withered, ou simplesmente wither, né? Murcha. Então é isso, é daí que vem a ideia da flor aqui, né? Mas não importa muito, isso aí é só momento cultural do Johan. Aprenda inglês com o Johan. Então vamos lá. De novo, não importa o nome, mas eu vou usar murchar para a maioria das coisas aqui, né? Então vamos lá. Primeira estrela, né? Então, o lutador, quando o lutador que tiver com essa Fight Soul atacar, ele vai murchar, vai colocar um efeito de murchar nos personagens que ele acertar. Só que se for mais de 2, né? Por exemplo, o ult da Mai. Vamos dizer que você ponha na Mai. O ult da Mai vai acertar todo mundo. Então, mais de 2. No caso de ser mais de 2, aí 2 inimigos aleatórios vão ser escolhidos, tá? Então eu falei da Mai, mas pode ser o Chris, que com o ult acerta todo mundo, o Demon Sai, que acerta todo mundo, ou com a skill, por exemplo, se você colocar quem usa, né? Mas só para dar aí o exemplo, colocar numa Mature, né? Que com a skill acerta 3, o efeito de murchar vai ser colocado em 2 dos 3 aleatoriamente. Ficou claro? E o que faz esse efeito de murchar? Vai diminuir a quantidade de cura que aqueles personagens podem receber em 50%, e também vai diminuir o raid desses personagens em 150%, isso por 2 turnos. Então eu acho bem interessante, é sempre legal, principalmente que o meta não está mudando, né? Personagens como o Yashiro, como o Ignis, como o próprio Chris, como a Angel,
etc, etc, eles se curam muito. E com a Mai também, agora chegando nos times e no meta, ela também cura seu time. Então, diminuir a quantidade de cura que esses personagens podem receber pode ser interessante. Claro que tem que lembrar que algumas skills desses personagens diz que ignora perda ou ganho de efeito de cura, né? Então, leve isso em consideração. Contra alguns personagens é interessante, mas não vão ser todos. E claro, 150 de rage perdendo é muito legal. Lembrando também que alguns personagens, sempre que tentam tirar o rage deles, eles recuperam 250 ou 300 de rage. Então você tira 150, na verdade você está dando 150. Então leva tudo em consideração, mas ainda assim é um efeito bem legal, pode ajudar o seu time. Legal, esse efeito não pode pegar em alguém que esteja podre, né? Alguém que já murchou a ponto de apodrecer, essa é a ideia. Mas como o personagem fica podre? O personagem fica podre quando esse efeito de murchar termina, ou seja, depois de 2 turnos, ou é limpo, ou é dissipado, né? Então, se alguém tirar esse efeito, né, ao invés desse efeito simplesmente sair, ele troca para o efeito chamado podre ou apodrecido, tá? Esse efeito de apodrecido dura 1 turno. E o que faz? Ele diminui o efeito de cura em 80%, então é mais forte do que simplesmente murcho. E a velocidade de recuperação de rage desse personagem diminui 40%. Esse efeito, sim, o de apodrecido, ele ignora a imunidade e não pode ser dissipado. Maravilha? Então, a Fight Soul começa interessante, né? Porque aplica para todos os ataques do personagem. Skill, ult, ataque normal. É interessante, como eu falei, não é tão bom quanto às vezes pode parecer, mas é bom, beleza? Ok, agora vamos para 2 estrelas. Esse aqui já começa a confusão por causa da tradução do chinês para o inglês, né? Já começa eu acho que a dificuldade que o pessoal está começando a ter, né? Começando a me mandar mensagem a respeito. Então vamos lá. Se alguém tiver com essa Fight Soul em campo, tá? Os personagens que tiverem com o efeito de murcho vão ter o dano reduzido e a resistência a skill normal, a small skill. Aqui tá dano e res rate da small skill. Small skill não tem res rate, beleza? O que tem, o que o personagem tem ou é res rate ou skill res. Então, como é res rate of the small skill, a tradução que para mim faz mais sentido é dano e small skill res, resistência a small skill, beleza? Isso aí em 30%. Então ficou murcho, além de ter a rage diminuída, além de ter no real, né, a cura diminuída, ele também vai resistir menos, vai tomar mais dano de small skill e também o dano dele da small skill vai ser diminuído. Mas só que isso depois que esse personagem soltar a small skill e por 2 turnos. Maravilha. Só que tem mais uma coisa que também é confusa. Por que é confusa? Porque o trigger, né, o gatilho, também é ele soltar a skill. Então, beleza. Vamos lá, vamos tentar entender. Depois que o alvo afetado pelo murcho, ou seja, o alvo murcho, soltar uma skill, ele vai reduzir o dano e a res rate da skill, ou seja, small skill res, né, resistência à skill dele mesmo e de quem tiver ao redor dele, e adicionalmente vai reduzir 50% de chance de... Quer dizer, essa parte que é confusa porque ele já tinha falado aqui, eles podiam falar ao mesmo tempo, certo? Só que não falaram. Então vai reduzir dele, a gente já viu, e também dos que estão ao lado dele. Essa é a novidade. E aí aqui, e adicionalmente, além disso, vai reduzir 50% de chance dele mesmo soltar a small skill por 2 turnos. Esse efeito ignora a imunidade e não pode ser dissipado. Então esse aqui sim, não tem como dissipar de maneira nenhuma.
Fechou? Então, recapitulando. 1 estrela, tira cura, tira raid. 2 estrelas, tira dano da skill e tira resistência à skill daquele personagem. Também vai tirar dos que estão ao redor do personagem, isso já é bem legal. E também vai diminuir 50% de chance daquele personagem, e não os que estão do lado, né, mas dele próprio, dar essa small skill, soltar uma skill em 50%. Beleza, então vamos para 3 estrelas. 3 estrelas é o seguinte: quando algum inimigo atacar, com exceção de contra-ataques, e tiver algum controle, aqui diz em campo, ou seja, tanto do seu lado quanto do lado do inimigo, é o que me parece, não diz que é do seu time, tá? Então, como diz em campo, se tiver algum controle em campo, e quais são os controles? Stun, Paralyzes, Freeze, Frozen Freeze, Silence, Petrification and Taunt. Então é todo tipo de paralisia possível, congelamento, silêncio, petrificação e tudo mais, tá? Se tiver algum, aí um alvo aleatório dos inimigos, né, um inimigo aleatório, vai ter 300 de rage reduzido. Ele vai dar preferência para quem tiver com mais rage, né, com full rage, com rage cheio, e é uma vez por turno que isso pode acontecer. Beleza? Então, explicando, o cara, assim que alguém te atacar, tendo algum controle em campo, algum outro personagem do time dele vai perder 300 de rage. Né? Ele vai dar preferência para quem tiver com o rage cheio. Mas aí vem a parte da segunda ou terceira, ou quarta ou nona ou 21ª confusão dessa Fight Soul. Se o alvo for um lutador Isekai, aí a velocidade de recuperação de rage, de fúria, desse alvo vai ser reduzida em 70% por 2 turnos. Esse efeito ignora a imunidade e não pode ser dissipado. Então, o personagem te atacou. Alguém do time dele vai perder 300 de rage. Mas se for um Isekai, aí ele vai perder também. Vai ter a redução de rage, né? Vai ter a redução de velocidade de ganho de rage em 70% também por 2 turnos. Então é bem forte isso daqui. Mas para personagens Isekai, e esse que é o problema. Quem são os personagens Isekai? E aí tem gente achando que Isekai pode ser, por exemplo, Samurai Shodown, né, a Nakoruru, o Kyo, o Haomaru, porque eles não são da franquia KOF. Tá entendendo? Então, porque o que é Isekai? Isekai é um tipo de anime onde uns personagens de um mundo são transportados para um outro mundo. Um mundo de fantasia, né? Então, tem diversos tipos aí. Eu acho que o primeiro seria, que eu lembro, assim, não, tem vários, né? Mas o primeiro que eu gostava bastante é Guerreiras Mágicas de Rei Earth, né? Elas são transportadas, ou até Fushigi Yugi, né? Que também, ela via lá o livro, né? E aí é transportada para dentro, e é um outro mundo, enfim. Aí ela descobre que ela é Suzaku no Miko, enfim, isso aí é papo pra otaku, né? E eu já sou otaku velho já. Então, com certeza, tem um zilhão de animes novos, assim, que são do mesmo tipo. Eu acho aquele Battle 60 Minutes, ou 5 Minutes, alguma coisa assim. Acho que é Battle 5 Minutes, alguma coisa assim. Que, por sinal, é muito legal esse anime aí. Porque eu tenho que voltar a ver esse anime aí. Também porque o cara é transportado também para outro mundo. Enfim, tem um monte, né? Eu não sei se Yu Yu também seria, apesar de ele ir pro mundo espiritual. Bem, aí, pros otakus de plantão, me diz aí, quais são os que vocês gostam mais? Quais são os Isekais que são top aí, que vocês curtem e vale a pena eu dar uma olhada? Mas, querendo ou não, isso é Isekai pra anime. Como é Isekai pro KOF? Seria então personagens fora da franquia do KOF? Por exemplo, o Samurai Shodown? Ou seriam personagens fora da SNK? E o que eles querem dizer com isso? Querem dizer collab. Seria só para collab?
isso daqui? Será que só vai afetar personagens de colaboração? Guilty Gear, Dead or Alive e tantos outros aí. Tantos não, né? Mas pelo menos mais uns 4 que tem por aí. Será que são esses? Vamos ver. Então, porque daí não adianta muito, já que a gente não teve nenhum collab até agora no global. Existe a esperança? Sempre existe. A última que morre. Léo Anvik, finado. Finado não, mas saudoso. Diria saudoso Léo Anvik. Sempre teve essa brincadeira, eu e ele, né? Ele odeia collab e eu adoro collab. Então ele rezava de pé junto aí para não vir collab e eu para vir. Então continuo rezando e um dia serei atendido. Os deuses da Fingerfan hão de me atender. Mas até lá pode ser que isso aqui não seja nada demais para nós, beleza? Então é isso. Bem, independente de qualquer coisa, até aqui é uma Fight Soul boa, mas é o máximo que eu diria. E agora o negócio começa a pegar pesado. 4 estrelas, já até treme aqui para pegar essa Fight Soul. O que faz? Então, enquanto tiver a Wither em campo, quem tiver murcho vai ter o dano e o res rate reduzidos em 30% por 2 turnos. Isso depois que ele soltar o primeiro ult. Muito, muito fera, né? Na verdade, depois de soltar ults. Então eu não sei se acumula ou se é só a partir do primeiro ult e é só uma vez, entendeu? Quem sabe acumule. Aí se acumular, pode ficar ainda mais legal. Mas a gente já vai ver o que mais que faz. Ok, e aí depois que esse personagem usar o ult, ele vai reduzir o dele e o dos personagens que tiverem ao lado, né, próximos ali, o dano do ult e a resistência ao ult também. Então damage, res rate, ult damage e aparente para mim aqui ult res. Então assim, bem interessante, né? Não só dele próprio, mas dos que estão em volta, isso aqui pode ser bem power, né? E além disso, reduz 30% do ataque dele e da defesa por 2 turnos. Isso ignora a imunidade e não pode ser dissipado. Então por isso eu falei, você imagina se acumular, são 60% pelo menos em 2 turnos. Para todo mundo ali, é uma diminuição bizarríssima, né? Então, e se for em gente que acerta todo mundo, por exemplo a Mai ou o Chris, 2 personagens aleatórios vão ser escolhidos. Se escolher os 2 do meio, pega todo mundo do time. Ou dependendo de quem, nem precisa ser só necessariamente os 2 do meio, mas dependendo de como cair, o primeiro e o do meio, o primeiro das 2 pontas, enfim, vai pegar todo mundo de qualquer jeito. Dificilmente não vai pegar todo mundo nessa real, né? Se pegar a fileira de cima, a fileira de baixo. Então, provavelmente vai debuffar o time inteiro do oponente e não pode, ignora a imunidade, não pode ser dissipado. E assim, tirando ult damage, ult res, damage, res rate, puxado, né? Então 4 estrelas isso aqui é muito fera. E não tem nada a ver com o Isekai, nada a ver com o resto das coisas, tá? Que a gente não tem muita certeza. E a 5ª estrela é interessante, mas eu não diria que é essencial. A 4ª estrela é essencial. Então assim, você quer pegar essa Fight Soul, imagina que você vai ter que pegar pelo menos até a 4ª estrela. Como eu acho o caso da Guardian. É outro debate, nem vou entrar nele aqui, tá bom? Porque aí já vem, mas pô, claro que é bom abrir a 5ª estrela. Claro que é bom abrir a 5ª estrela. Para todas as Fight Souls? Para todas as Fight Souls. Mas quem que tem recurso? Entendeu? O mesmo esquema do, vale a pena abrir as Max? Sempre vale a pena abrir as Max. Vale a pena abrir 8 portões? De repente vale a pena, tudo vale a pena. Mas o negócio é que o recurso é limitado, entendeu? Então vale até certo ponto. O custo-benefício, a meu ver, de um 8º portão é muito ruim. E às vezes de uma 5ª estrela da Fight Soul, pra mim também é ruim o suficiente para não pegar. Mas claro, você tem recurso sobrando, lá vão ter, né? Be my guest. Vai com tudo. Taca-lhe pau. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Beleza, então isso só um preâmbulo. O que faz a 5ª estrela? Faz com que a redução de rate da 3ª estrela, que é aqueles 300, lembra? De rate que diminui, sejam aumentados em 50%, ou seja, 450.
beleza? Então ao invés de reduzir 300, vai reduzir 450. E além disso, vai pegar um alvo adicional. Ah, Johan, isso aí já vale. Não, beleza, eu acho bom, não me entenda errado. Eu acho muito bom, inclusive, tá? Controlar Raid é fundamental. Só que são mais 3 livros e mais uma porrada de Orochi Blood. Se tiver como, manda pau. Mas se você tá subindo as suas Sight Souls, se ainda não tem uma Storm 5 estrelas, se você ainda não tem uma Lamb 5 estrelas, se você não tem uma Wolf, quem sabe você queira colocar essas primeiro, né? Mantém essa 4 estrelas por um tempo. Quando você tiver legal, aí você põe a 5ª estrela. Mas depende do seu time, depende de um monte de coisa, tá? Mas a 4ª estrela é fundamental. Ok, voltando então, vai diminuir também de um alvo adicional. Isso que é o excelente. Aumentar 50% de 300 para 450 é bom, mas ok. Só que colocar mais um alvo é excelente. E aí vem de novo alguma coisa para os Isekai, né? Se o alvo for um Isekai, aí congela a recuperação de Raid desse personagem por 2 turnos. Isso ignora a imunidade e também não pode ser dissipado. Então assim, é muito forte isso aqui contra os Isekais. Porque você vai pegar 2 alvos, né? Podem ser, se ambos forem Isekais, e você vai congelar. Eles não vão ultar por 2 turnos, basicamente, porque não pode ser dissipado. E o rage deles não pode, vai ser congelado, tá certo? Pode ser que eles ainda consigam uma vez ultar. Não, acredito que não. Mas vão ficar sem ultar. Então assim, é muito forte contra Isekai. Quem são os Isekais? Que vem a questão que a gente já comentou acima aí. Se for só os de collab, por hora não faz sentido nenhum no global, né? E vai de acordo, de encontro aí com o que eu tava falando, de não precisar abrir a 5ª estrela. Agora, e na eventualidade, e aí nós coloca aí o Jesus espacial aí. Na eventualidade de me atenderem algum dia, pessoal da Finger Fan, e colocar um collab, aí essa 5ª estrela pode fazer toda a diferença. Tá entendendo? Então é isso. Espero que eu tenha sanado aí as dúvidas, porque eu sei que essa Fight Soul é um pouquinho chatinha de entender, mas é uma Fight Soul muito boa, vale muito a pena vocês investirem nela. Eu ainda não investi, eu quero pegar a arma da Mai, eu tenho diamante, mas vamos ver. Eu quero pegar a arma da Mai, não quero ficar a berlinda nos meus diamantes, mas gostaria de pegar ela sim. Enfim, vamos ver se eu resisto ou não, tá? Mas vale bastante a pena, porque como vocês estão vendo, ainda preciso pegar Lamb, né? Olha aí, ó, pegar 2 aqui para a 3ª estrela, que é bastante importante. Aqui ainda falta 2 para a 4ª estrela, ainda falta a 5ª estrela. Essa aqui 5 estrelas é excelente, vale muito a pena, ainda tá faltando. Então, consigo? Não sei, talvez pegando uma arma e uma Fight Soul, eu chego em 47 mil, tá tendo o retorno, e eu pego um livro da Lam. Aí na verdade eu tô pegando 2 Fight Souls por preço de uma. Vamos ver. Mas aí eu vou ficar meio enroscado aqui. Ok, mas isso é tema para uma conversa à parte. Beleza, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. Se não são inscritos, inscrevam-se aí no canal. Se querem mais detalhes, querem esse tipo de análise mais rápido, ou se vocês querem tirar dúvidas sobre a conta, sobre as coisas que eu acabo pincelando, mas não entrando no detalhe, considere se tornar membro do canal, que lá é o melhor lugar para a gente tirar todas essas dúvidas e ajudar melhor vocês. Beleza? Então clica aí no Seja Membro e dá essa força pra gente também. Com isso eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.